Um jovem caminha por uma área residencial profanada com um cavaleiro mais velho. Eles param no local da batalha sangrenta, onde dezenas de cavaleiros sagrados jazem mortos. O cavaleiro explica que todos eles foram mortos em um piscar de olhos por apenas 7 pessoas. 10 anos mais tarde, uma figura vestida com uma armadura cheia se desmancha pelos campos. Perto, no bar Boar Hat Bar, um homem irrompe pelo bar e afirma que viu o infame cavaleiro Who's Knight. Um patrono do bar aponta os cartazes dos procurados e explica que os 7 pecados mortais massacraram cavaleiros santos, incluindo o grão-mestre há 10 anos. Barulhos estridentes interrompem as conversas no bar, e Hulk, um porco falante, diz que consegue sentir o cheiro de ferrugem. A porta se abre e uma grande figura blindada se desmancha, provocando a evacuação dos patrões. A figura cai para trás, revelando uma jovem inconsciente. Ela explica que está à procura dos pecados. Lá fora, Alione e os cavaleiros exigem que o cavaleiro enferrujado saia, e Hulk vem vestido com pedaços de armadura. Alione grita para o dono enquanto a mulher tenta sair sorrateiramente do bar. Um dos cavaleiros repara nela e Alione chama por eles para que informem Tvigo. Os cavaleiros a perseguem através da floresta. No entanto, o Hulk a parafusou e derrubou todos eles. O dono pergunta por que ela está procurando pelos pecados e ela responde que está tentando deter os cavaleiros sagrados. Falcão questiona este ditado que diz que os cavaleiros sagrados são heróis que protegem Leonis. No entanto, a mulher revela que o rei Bartra não está realmente doente e que os cavaleiros sagrados iniciaram um golpe de estado para iniciar uma guerra. Embora ela saiba que eles são considerados criminosos, os pecados são sua única esperança em deter os cavaleiros sagrados. De repente, Vigo corta o chão abaixo deles, fazendo-os cair no penhasco. Vigo reconhece o brinco da mulher como uma marca da família real, concluindo que ela é Elizabeth, a terceira princesa de Leonis. Elizabeth, Hulk e o proprietário fogem para a floresta, na esperança de matá-la acidentalmente. Vigo corta a floresta inteira, causando a queda de centenas de árvores. O proprietário a protege do impacto com seu corpo, mas Elizabeth caminha em direção a Vigo para se entregar na esperança de que um estranho bondoso não seja morto por causa dela. Vigo ataca Meliodas por trás, mas ao invés disso, Vigo é quem se machuca. Como Meliodas está de pé, Vigo reconhece. Meliodas contra-ataca com sua lâmina quebrada e faz com que a área exploda em uma nuvem de fumaça e Vigo atira para longe. Ele sorri, reintroduzindo-se como Meliodas, o pecado de ira do dragão que conduziu os 7 pecados mortais. Depois de desembainhar sua espada, Meliodas explica a Elizabeth que ele dirige o bar para reunir informações. Ele pergunta se ela virá com eles, o que ela imediatamente concorda. Vigo, cercado de cavaleiros em uma cratera, diz-lhes para pedirem reforços, mas a mãe de Hulk emerge para buscar Meliodas e Elizabeth. Em Forte Solvares, um cavaleiro sagrado expressa suas esperanças de que o relato de Vigo ao ver um dos 7 pecados mortais seja real desta vez. Meliodas faz de Elizabeth a garçonete do bar para que ela possa reunir informações sobre os cavaleiros sagrados e os outros 7 pecados mortais. Eles montaram a taverna fora da Vila Burnia. Betrida descobre que um cavaleiro sagrado amaldiçoou a aldeia para interromper seu abastecimento de água. Gil Thunder tinha enfiado uma espada no chão que só pode ser retirada por outro cavaleiro sagrado. Uma criança chamada Mead aparece e diz que seus amigos os 7 pecados mortais poderiam facilmente consertá-la. No entanto, os aldeões ficam furiosos. Quando começam a atirar pedras, Meliodas traz Mead de volta para o chapéu de javali. Meliodas pergunta a Mead o que ele quis dizer quando disse que conhecia os pecados, mas Mead não responde. Mead foge depois de ouvir a agitação da aldeia. Ele tenta arrancar a espada do chão, enquanto os guardas e aldeões gritam com ele. O ancião da aldeia lembra aos aldeões que foram os cavaleiros santos que insultaram sua aldeia, não Mead. Eles finalmente percebem o erro deles e tentam ajudar Mead com a espada, mas não têm sucesso. Meliodas navega para a aldeia e puxa a espada despreocupadamente para fora, fazendo a água fluir novamente. Ele atira a espada contra os 2 guardas que fogem. Os aldeões pedem desculpas para se encontrarem e todos comemoram com o chapéu de javali. Enquanto lutava com seus deveres de garçonete, Elizabeth aprende sobre a Floresta dos Sonhos Brancos, um lugar tão perigoso que nem mesmo cavaleiros santos querem entrar. De volta ao Forte Soldiles, os soldados informam a Giltundir que Meliodas havia puxado a espada do chão. Após ouvir a notícia, Giltundir joga sua lança em direção à Vila Bernia. Ao sentir o ataque, Meliodas pisa para fora. Ele pega a lança e a redireciona de volta ao forte, visando perfeitamente a cabeça de Giltundir. Giltundir, que sai do caminho, descobre que Meliodas ainda está vivo por causa desse ataque. Meliodas sabe que Giltundir vai persegui-los, por isso diz que eles devem sair de Berna o mais rápido possível. Elizabeth sugere esconder-se na Floresta dos Sonhos Brancos e Meliodas diz que deve haver outro pecado para encontrar lá. Depois de caminharem por mais de 3 horas e terem perdido o senso de direção, eles de repente descobrem várias cópias do Falcão. Todas as cópias tentam proclamar que elas são as verdadeiras, até que Meliodas as derrota facilmente. Os monstros se retiram e os personagens decidem segui-los e finalmente descobrem Diane dos 7 pecados mortais. Os imbecis brincalhões parecem ser os subalternos de Diane e preocupados que Meliodas possa ser um cavaleiro santo, eles decidem acordar Diane que estava dormindo.
Ela agarrou Meliodas com sua mão esquerda apenas para perceber que Meliodas era seu capitão. Hawke e Elizabeth perceberam então que ela era o pecado da inveja, Diane. Assim que Diane descobriu que Meliodas estava viajando com Elizabeth, ela ficou com ciúmes e o jogou fora, chamando de trapaceiro. O impacto de seu impulso destruiu áreas da floresta ao redor. Ela continua chorando e agitando-se até que finalmente ela se acalmou e ouviu a razão pela qual eles estavam viajando. Mas Meliodas revelou que não tinha memória do que aconteceu há 10 anos. Diane explicou que há 10 anos, durante o Festival Nacional da Fundação, os 7 pecados mortais foram convocados pelo grande cavaleiro Santos, Eratreus. No entanto, quando chegaram ao ponto de encontro, só puderam descobrir seu corpo morto, que estava completamente espetado com lanças. Os 7 pecados mortais foram então cercados por todos os cavaleiros do reino, e foram então marcados como traidores de Leonis. Após a lembrança, Diane decidiu ajudar a procurar os 7 pecados mortais. Logo em seguida, o grupo encontra Gilfundo dos Cavaleiros Santos que os paralisou com suas habilidades elétricas. Após perceber que Gilfundo era um cavaleiro santo, Elizabeth revelou que ele era como seu irmão mais velho e foi liberado dos anéis elétricos. Quando ela exigiu que ele liberasse o feitiço, Gilfundo ignorantemente chutou o falcão e começou a questionar Meliodas sobre se ele sabe por que os cavaleiros santos estão atrás das cabeças dos 7 pecados mortais. Ele continua a responder sua própria pergunta e afirma que deseja vingar-se de seu pai Xeratras, além de ultrapassá-lo. Posteriormente, Meliodas reconhece Giltunder como o pequeno Gil, o filho do grande cavaleiro sagrado. Meliodas rompe o feitiço elétrico e desembainha sua espada. Ele foi capaz de desviar a cortina inicial de Giltunder, foi cortado pela segunda vez de uma corda, e posteriormente caiu no chão. Giltunder pensou que estava morrendo e decidiu pedir suas últimas palavras. Meliodas aproveitou a oportunidade para pedir a localização dos 7 pecados mortais e descobriu a localização do pecado de ganância da raposa, Ban, e do pecado de preguiça do rei Grisvi. Meliodas saltou para trás e voltou para entrar novamente na batalha. Ele esquivou-se fácil e rapidamente dos ataques de Gilfunder, tentando escapar rapidamente da batalha e procurar os 7 pecados mortais. Quando Gilfunder estava prestes a dar seu golpe final, Dion o agarrou com suas mãos e o jogou fora depois que sua braçadeira foi queimada pela descarga de raios de Gilfunder. O santo cavaleiro voou para uma capela e feriu padres e civis que estavam orando para trazer a retribuição divina aos cavaleiros santos. Ele permaneceu incólume e ignorou as pessoas que foram feridas ao seu redor. Meliodas ferido por Gilfunder. Ele entrou no chapéu de javali e foi então descoberto por Elizabeth para ter desmaiado no chão. Na masmorra da base, revela-se que as estranhas presas estão ali, a fim de manter Ban confinado. Ban começou a cantarolar uma melodia mesmo com varas de metal perfuradas em seu corpo. Golduice aparece e tenta levar a espada de Elizabeth e Meliodas de volta para Leonis. Enquanto tentava pegar a espada, ele é humilhado por Meliodas e faz uma retirada apressada. Meliodas e Elizabeth partem para a masmorra da base depois, porém, são detidos por um Dian confuso, que depois de ouvir o som de um sino, ataca o grupo. Eles tentam fugir da Dian, envolvendo um par de pastores pelo caminho, porém, Meliodas logo sucumbe ao mesmo sino e começa a lutar contra Dian. Enquanto isso, nas masmorras da base, o Band é mostrado vagando por aí depois de ter lidado com Jericó. Não falta muito para que ele seja encontrado por Juda, o fãs estranhos, que prontamente apunhala Ban no peito. Meliodas e Diane ainda estão lutando um contra o outro. Elizabeth grita para que eles saiam da briga, e por alguns momentos eles o fazem, até que o som do sino mais uma vez os impele a brigar um com o outro novamente. O santo cavaleiro Frieza entra, ameaçando a vida dos pastores, porém Elizabeth intervém para proteger um deles, ferindo-se fortemente no processo. É então revelado que um dos pastores está realmente arruinado, e que ele os tem enganado durante todo este tempo. Quando Elizabeth é espancada pela ruína, ela consegue derrubar o sino que está causando as alucinações. A ruína vai punir ainda mais Elizabeth por fazê-lo, mas Meliodas rapidamente vem em seu auxílio, iniciando assim a batalha de Meliodas contra a ruína, enquanto Diane enfrenta a Frieza. Ambos derrotaram seus respectivos adversários e a equipe continua sua caminhada até o calabouço da base. Em outro lugar, apesar de ter sido trespassado no peito, Ban é capaz de dominar Jute e eliminá-lo. Meliodas e Cop finalmente entram na masmorra da base, embora seja tudo uma armadilha, pois Golgius os prende com o feitiço do Selo Eterno. No entanto, a reunião entre Ban e Meliodas causou tanta destruição que destruiu completamente a estrutura e anulou o feitiço. Mais tarde naquela noite, o bando desfruta de uma refeição cortesia da dama, mas um presságio no céu prediz um grande desastre para a Britânia em breve. Em Leonis, é revelado que o rei está vivo e bem, mas ele está trabalhando com Gildunter. Ban acorda de um sonho enquanto Hawke chama todos para baixo. Elizabeth acorda ao lado de um Meliodas amarrado por uma corda. Meliodas escolhe o próximo destino da quadrilha para ser a capital dos mortos, para onde se diz que o rei terá ido. Enquanto falam cada vez mais sobre o que a capital dos mortos poderia deter, Ban adormece e tem flashbacks de quando tentou obter a imortalidade da fonte da juventude. Suas tentativas são todas paradas por uma misteriosa garota chamada Elaine, que o afasta da fonte cada vez que o faz. Descobre-se então que a floresta morrerá se a água for tomada, após o que Ban para todas as suas tentativas.
O bando para em um vilarejo que se diz ser o mais próximo da capital dos mortos, e se divide para reunir mais informações sobre o rei e a capital dos mortos. Ban descobre um par de irmãos, Ellen e Luigi, e oferece a eles alguma comida em troca de informações sobre a capital. A reunião deles é interrompida pela aparição do rei que apunhalou Ban no peito. Uma luta é interrompida quando o rei vê Diane, o que o leva a fugir. Após ser alimentada, Ellen se abre e diz que uma memória inestimável compartilhada com o falecido abrirá o caminho para a capital. Tendo obtido uma dica para entrar na capital dos mortos, os outros tentam encontrar memórias com as quais destravar o caminho, embora sem sucesso. É somente quando Ban se lembra de um tempo com Elaine que a gangue tem acesso à capital dos mortos. King segue secretamente atrás deles enquanto os irmãos assistem com admiração ao desaparecimento de todos eles. Ao entrar, Ban vê o que parece ser Elaine à distância, que tenta fugir. No entanto, ele dá perseguição com King seguindo então. De volta ao vilarejo, uma misteriosa cavaleira santa aparece atrás dos irmãos, observando que a capital dos mortos realmente existe. O misterioso cavaleiro sagrado é revelado como Gila, que ameaça as crianças e consegue entrar na capital dos mortos. Enquanto isso, por dentro, o rei petrifica Ban em um ato de vingança por sua irmã, Elaine. No entanto, o espírito de Elaine opta por reverter a petrificação, muito para a surpresa do rei. Aqui, Ban e Elaine são explorados os passados. Enquanto buscavam Ban e King, os dois agora se separaram do resto do grupo para perseguir Elaine, Meliodas, e os outros têm um confronto com Gila. A batalha começa entre Meliodas e Dian lutando contra Gila. Entretanto, os tremores da batalha com Gila chegam até onde Ban e King estão, forçando Ban a se juntar à luta contra Gila. Deixado sozinho com sua irmã agora, King escuta seu apelo para ajudar Ban, assim como Hawk chega com Elizabeth, que tenta arrancar a lança do chão para lutar contra Gila. Vendo sua determinação, King decide ir ajudar os pecados que ainda estão lutando para derrotar Gila. Com a aparição do rei, a batalha chega ao fim enquanto ele domina Gila, o casto. Seu tempo na capital dos mortos parece ter terminado. Ban e Elaine têm mais um momento de aproximação antes de serem despedidos por Ellen e Luigi, que se revelam ter sido fantasmas durante todo este tempo. Enquanto o grupo descansa, Elizabeth elogia o poder de King, pois ele foi capaz de derrotar Gila sozinho, enquanto Meliodas, Ban e Dian lutaram, apesar de ter sido uma batalha de 3 contra 1. King responde que se algum deles tivesse seus tesouros sagrados, eles teriam sido capazes de derrotar Gila em uma brisa, o que inicia sua busca pelos tesouros sagrados do outro. Sob o disfarce de convocação de Hendrickson, Jericó e Tvigo são levados para o subsolo e lhes é oferecido o poder através da bebida do sangue do demônio. No entanto, se não forem compatíveis com o sangue do demônio, eles morrerão. Para aceitar isto, apesar de seus riscos e beber o sangue do demônio, Jericó é considerado compatível e Twigona. Enquanto isso, Meliodas e os outros chegam a Vaisal para seu festival anual de luta, cujo grande prêmio este ano é Gideon, o tesouro sagrado de Diane. Como os gigantes são banidos do festival devido a um incidente anos atrás, Diane permanece com Elizabeth por algum tempo, enquanto Meliodas, Ban e King entram na competição para reconquistar o tesouro sagrado de Diane. Elizabeth e Diane estão na floresta fora de Vaisal, em busca de qualquer coisa que possa ser comestível. Elizabeth tropeça em uma pilha de cogumelos antes que uma sombra se apodere dela. Dian ouve o choro de Elizabeth e vem correndo para encontrar uma Elizabeth assustada e uma grande criatura de cogumelos púrpura. Ela bate na cabeça e esguicha a fumaça rosa que os envolve. De volta a Vaisal, a rodada de eliminação começa com as regras de que os competidores têm que empurrar seus oponentes para fora do ringue. Os 8 competidores que ficarem de pé passarão à final. Auser aprende com Grimoire e Verônica que o rei Ban e Meliodas fazem parte dos 7 pecados mortais. Meliodas e Meliodas lutam entre si. Eles vão frente a frente e parece que Meliodas vai vencer, mas Ban toma todos os seus poderes. Ban vai dar o golpe final, mas Meliodas agarra e esmaga seu pulso e o tira do ringue. King e Diane viram como isso aconteceu, mas estão preocupados com a aparência do rosto de Meliodas quando ele o fez. A seguir, Diane contra Auser na primeira partida das semifinais. Diane correu para o ringue, mas foi o primeiro a passar a pequena Elizabeth para Meliodas. Verônica e Grimoire continuam sua busca por Elizabeth. Diane tenta evitar o ataque do tornado de Auser porque ela não quer destruir as roupas de Elizabeth. Auser envia um ciclone completo a Diane, mas Diane o vence ao se transformar em metal pesado. Meliodas vai contra Kane na próxima semifinal. Kane revela que conhecia Meliodas no passado e é de Danefora, um reino que Meliodas supostamente destruiu. É onde Elizabeth nasceu. Kane lhe pergunta o que o possuía para matar Liz, a mulher que ele amava. Meliodas diz que tentou protegê-los e que desta vez ele não vai deixar que isso aconteça novamente. Caim pergunta-lhe se ele pode confiar em Meliodas e Meliodas diz que ele não traiu o reino. Caim perde a rodada deixando Meliodas como vencedor da rodada. A rodada final é Meliodas contra Dian. Meliodas pergunta se eles devem meio atacar, pois se algum deles ganhar, eles ainda terão o tesouro. Mas então, algumas mulheres da linha lateral chamam Meliodas de chateadora Dian que chama Meliodas de mulherengo. Enquanto isso, Gila, Jerico e Marmuz estão a caminho de Vazio, onde Jerico quer usar seu novo poder. Diane dá um soco implacável a Meliodas que tenta convencê-la de que ele não sabe quem são essas mulheres.
Elas continuam a lutar, mas de repente congelam. Meliodas diz à multidão que vazio é deles e que eles têm 1 minuto para se retirar. A multidão não acredita nelas no início, mas depois se dispersa quando Gila, Jerico e Marmuz chegam. Jerico ataca Ban, ferindo-o gravemente. Ban se surpreende que seus cortes não estejam curando. Meliodas sobe contra Gila, mas é eliminado por sua técnica de reação em cadeia. Rei encontra Ban e Meliodas inconscientes e é atacado por Gila. Ele sobrevive ao ataque e derrota ambas as mulheres. King diz a Hawk para cuidar de Ban e Meliodas enquanto ele interroga Gila e Jericó. Diane fica chateada quando descobre que Gideon está desaparecido. Auser vem combatê-la por crimes passados, mas primeiro ela cuida de um homem velho. Diane é então atacada por Marmas e enviada a cair em um barranco. Hawk leva Elizabeth, Ban e Meliodas para um lugar seguro. Enquanto rezava sobre os 2 pecados mortais inconscientes, Elizabeth volta ao tamanho normal assim como Verônica e Grimor caminham. Verônica dá a Elizabeth seu casaco para vestir e procede a repreendê-la por ter fugido com os pecados mortais. Verônica tenta levar Elizabeth embora, mas Meliodas os detém. Verônica tira a deusa Ember e ativa fazendo com que Meliodas seja sugada para dentro. Elizabeth arrebata a joia na espada de Melodias e diz a Verônica para trazê-la de volta, mas ela não sabe como fazer isso. Grimoire captura Elizabeth em sua concha, mas Ban lhe diz que ele vai matar Verônica se ele não deixar Elizabeth ir. King continua a lutar contra Gila e Jericó, mas Love é o salvos revelando ser Elbron. Elbron e King lutam um contra o outro, embora pareça que Elbron tenha vantagem. Ban é derrubado por Jericó e Verônica é liberada de suas garras. Gila e Jericó dizem a Grimor para liberar Elizabeth aos seus cuidados. Verônica diz que não. E enquanto eles estão distraídos, Elizabeth se levanta e foge. Verônica corre atrás dela e a protege de uma explosão feita por Gila. Isto causa alguns ferimentos fatais e ela morre nos braços de Elizabeth. Gila e Jericho são liberados do escudo de Grimor e vêm resgatar Elizabeth mais uma vez. Elizabeth chora sobre o corpo de Verônica por Meliodas, mas Gila diz que ele não pode ouvi-la. De repente, a deusa Ember se despedaça, deixando Meliodas sair, acompanhada por uma explosão de energia negra. Meliodas ataca Gila e corta sua mão para recuperar sua espada. Ele envia outra onda de magia em direção a ela que derruba Gila. Jericó a salva ao executar um feitiço de super recuperação. Gila acorda com a mão reatada e diz que Meliodas está emitindo uma energia mágica perturbadora. Ban pergunta a Meliodas se é realmente ele, mas é cortado ao meio por Meliodas. Ele aparece diante de Elizabeth e a fareja antes de voar para longe. Ele vai para Elbron e continua a lutar contra ele. Elbron está apenas brincando com Meliodas, tentando ver a profundidade do novo poder de Meliodas. Ele usa seus conhecimentos de caçador para tirá-lo para fora e começa a anotar notas do que ele viu. Auser olha para o abismo, chateado por Marmusa ter lançado lá dentro. De repente, um porco enorme aparece com uma casa nas costas e deposita as roupas de Diane na abertura. Elbron e Meliodas continuam a lutar e parece que Meliodas tem a vantagem, mas Hendrickson empresta a Elbron parte de seu poder e Elbron é capaz de derrotar Meliodas. A proibição agarra King e Elizabeth e foge para levá-los à segurança com Hawk seguindo-os. Deane aparece e salva Meliodas de Elbron antes que ele possa levar Meliodas embora. Deane pergunta a Elbron se foi ele quem feriu Meliodas e quando ele não responde, ela usa sua técnica de catástrofe da Mãe Terra para perturbar o solo. Elbron consegue escapar com Gila e Jericó. Isto até que o ataque de Deane rasga buracos em seus raios manta voadores. A ligação entre Elbron e Hendrickson é cortada, deixando-os a pensar se ele morreu. Dion retorna ao grupo e mostra-lhes Meliodas. Ban o espanca como vingança, e Elizabeth o abraça, pedindo-lhe para não fazer isso novamente. Remor, que ainda está segurando Verônica, usa seu escudo para irromper pelos escombros. Elizabeth pede que ele a enterre perto do lago onde costumavam brincar e promete deter os Cavaleiros Santos. Meliodas percebe que sua espada foi roubada por perto. Elbrin conseguiu levar Gila e Jericó para um lugar seguro. Ele está feliz porque roubou a espada de Meliodas, que é uma das chaves para reviver o clã demoníaco. Hauser descobre que Verônica e Grimor estão mortos, embora ele não possa acreditar nisso. Ele também é informado de que o delicado equilíbrio entre as facções Hendrickson e Dreyfus está começando a desmoronar. Um gigante encouraçado vagueia pela floresta com Alan. Eles se abrigam em uma caverna quando começa a chover. Um cavaleiro traz notícias para Gila, Jericó e Elbron sobre avistamentos do gigante encouraçado na floresta de Ordon. Elbron envia Dom Roar para destruir o gigante encouraçado. Enquanto isso, a gangue chega e monta uma loja. Meliodas envia Elizabeth à aldeia para pegar algumas ervas enquanto ele e os rapazes fazem algumas caçadas. Cavaleiros Santos chegam enquanto Elizabeth e Hawk estão na aldeia. Eles se escondem rapidamente atrás de uma parede de rochas, mas são encontrados por Alan. Ban e Meliodas ouvem um rosnado alto eco por toda a floresta. Alan diz a Hawk e Elizabeth que está procurando cola para fixar a armadura, já que o gigante blindado tem um buraco no peito. Eles lhe perguntam se ele é amigo dele, mas Alan não sabe como responder. Meliodas proíbe e não consegue encontrar um campo da vanguarda caída. Um deles diz a Meliodas que Dom Roar está indo atrás do gigante armado. Meliodas teoriza que o gigante armado é Golter.
Eles conseguem chegar ao gigante blindado antes que Don Roar consiga matá-lo. Quando eles estão prestes a lutar, Alan chega pedindo desculpas ao gigante blindado por não ter encontrado Cola. Então, todo o inferno se solta enquanto os dois grupos vão um contra o outro. Um dispara uma flecha mortal contra o gigante encouraçado, mas Alan a pega e se revela como Golter, o pecado da luxúria da cabra. Enquanto Don Roar gostaria de desafiar os 4 pecados mortais, eles vêm somente para o gigante encouraçado e foram convidados a voltar com sua cabeça. Golter corta a cabeça do gigante encouraçado e a entrega a Don Roar para evitar mais lutas. Don Roar aceita a cabeça e vai embora. Isto deixa os 4 pecados mortais sozinhos para enfrentar o gigante encouraçado, que surpreendentemente ainda está vivo. Aprendemos que o gigante encouraçado já foi humano e para encabeçá-lo, um cavaleiro santo. Golter diz a Meliodas e a gangue que ele mandou o gigante encouraçado usar sua armadura para selar a magia do cavaleiro sagrado. Entretanto, uma vez que a armadura começou a quebrar, o selo foi quebrado. O gigante encouraçado os ataca e eles tentam segurá-lo. Meliodas vai dar o golpe fatal, mas o cavaleiro sagrado encurralado súplica que ele não o faça. A proibição fica chateada porque Meliodas não quer matá-lo e pede a Golter que o mate, mas ele diz que é incapaz de matá-lo também. Ban vai fazer isso, mas Meliodas o impede de dizer-lhe que ainda há uma parte do gigante blindado que é humano. Enquanto isso, Elizabeth e Jon esperam por Meliodas e os pecados mortais retornam. Cain chega perguntando se o chapéu de javali está aberto e é recebido lá dentro por Elizabeth, a quem ele confunde com Liz. Cain conta a Elizabeth sobre Liz. Ele também conta a Elizabeth porque Meliodas não anda com uma espada. Cain puxa uma espada e a coloca sobre a barra. Ele diz que foi um presente de Liz para Meliodas, mas que ele a aceitou em nome de Meliodas. Ban usa seu chicote e arranca o coração do gigante encouraçado. Meliodas está zangado com Ban por matar o gigante encouraçado. Golter aponta que o santo cavaleiro está preso na ilusão que ele criou para ele. Ficamos sabendo que ele é na verdade Dari, o pai há muito perdido de Gila e seu irmão Zelo. Elizabeth pega a espada e foge em busca de Meliodas. Apesar do que Ban fez, o gigante encouraçado ainda está vivo e se transformou em um demônio. Meliodas ainda não quer lutar contra ele, mas Ban e King querem. Elizabeth chega com uma espada e a atira para Meliodas. Ele a pega e a usa para destruir o demônio. O grupo parte para voltar para o chapéu de javali. Elizabeth pede a Golter para se juntar a eles em sua busca e ele aceita. Meliodas pergunta a Golter se ele sabe quem o agrediu quando eles fugiram de Leonis quando eles foram incriminados por quererem derrubá-lo. Golter diz que foi Merlin, o javali pecador da gula, e ele não sabe por quê. Dreifi pergunta a Auser se algo fora do comum aconteceu durante sua ausência. Auser diz a ele que houve relatos de mais cavaleiros santos que se juntaram à nova geração. Elbron e Hendrickson abrem um portal no selo para o clã demoníaco. No entanto, não foi grande o suficiente para que eles passassem, pois falta-lhes um fragmento para desfazer o selo. Meliodas diz ao grupo que ele vai invadir o castelo e recuperar sua espada. Ele diz que a espada é na verdade um fragmento de uma relíquia ritual que foi usada para selar o clã demoníaco. Hendrickson revela que ele quer provocar uma guerra santa. Dreifi está chateado, mas Hendrickson lembra de como ajudou a matar seu irmão para que Dreifi pudesse se tornar um grande cavaleiro santo. Hendrickson pede que Dreifi retribua o favor ou então ele mesmo o matará. Um mago aparece no chapéu de javali e rapta Elizabeth porque ela é a peça que faltava para quebrar o selo e liberar o clã demoníaco. Meliodas sai correndo do chapéu de javali para ir atrás dela. Ban e Golter decidem ir com ele. Meliodas mandou Jan jogá-los ao seu destino. Eles pousam fora do portão norte e lutam para chegar ao castelo. Mas antes de chegar ao portão, eles sentem uma grande presença mágica vinda do sul. No portão sul, aparece um exército e seu líder é Arthur, o novo rei de Camelot. Hendrickson diz que cuidará dele e que Dreifi pode lidar com os 7 pecados mortais. O rei Arthur está aqui para se encontrar com o rei, mas Hendrickson lhe diz que ele está doente. O rei Arthur lhes diz que seu companheiro tem a capacidade de curar o rei. Hendrickson ainda tenta fazê-los sair, mas o rei Arthur se recusa a fazer isso. Elizabeth é transportada para uma câmara fechada com Hulk. O Falcão se passa porque precisa ir ao banheiro e derrubar a porta. Os dois escapam. Golter usa seus poderes para hipnotizar a multidão que carrega em ventiladores em vez de inimigos. Eles lutaram por causa dos 7 pecados mortais e o trio conseguiu entrar na capital. Hendrickson ataca o rei Arthur, mas Arthur também é hábil na luta. O rei convoca Oslo e ele o usa para transportá-los para Leonis. Griefus vai para o mágico centro de pesquisa de Hendrickson. De repente, eles ouvem um estrondo de baixo e caem no chão para encontrar Diane. Jericho tenta matá-la, mas falha porque ela usou seu tesouro secreto para desviá-la. Galia Thunder usa sua execução do Thunderbolt para prejudicar Diane juntamente com Elbron e Auser se juntando. Diane consegue sobreviver a seus ataques executando o Ground Gladius. Dreifi e Diane vão de ponta a ponta, mas Dreifi dá um golpe mortal em seu peito, fazendo com que ela caia no chão. Dreifi pergunta a Elbron se é verdade que Elizabeth está na capital e Diane confirma que é assim que ela tenta ficar de pé. Desta vez, Dreifi envia Diane voando para a capital e Gila corre atrás dela porque ela está preocupada com o Zelo.
O povo de Leonis começa a atirar pedras em Diane porque Dreyfus a chamou de sua inimiga. Diane quase desiste, mas lembra-se de sua promessa a Elizabeth e decide cumpri-la. A cidade começa a ser destruída, mas não é Diane quem está fazendo isso. Na verdade, é Elbron. Isto perturba Gila, que questiona se os 7 pecados mortais realmente traíram ou não o reino há 10 anos. De repente, o Zeno foge para fora e vê Gila, mas antes que ele possa correr para ela, um edifício desaba acima dele. Diane é atingida enquanto protege o Zelo de ser ferido. Dreyfus chega e Jericó pergunta se ela pode dar o golpe mortal. Entretanto, Gila e Alzer os detêm enquanto eles trocam de lado para proteger Diane. A luta continua com Alzer e Gila combinando seus poderes para proteger Diane e o irmão mais novo de Gila das forças combinadas de Gitundir, Elbron, Dreyfus e Jericó. Alzer e Gila conseguiram derrubar Jericó e arranhar Elbron usando seu ataque de tornado de fogo, mas Gitundir e Dreyfus ficaram ilesos. Alzer e Gila foram dominados e DM seria atacada por Dreyfus quando Golter interveio. Golter conseguiu ludibriar Dreyfus em sua mente, mas Dreyfus foi capaz de fugir, mas acabou gravemente ferido. Com Golter esfaqueado no peito e deixado para morrer, Dreyfus se retira com Gilfundre e ordena que Elbron acabe com os traidores e Diane. De volta ao calabouço do castelo, Elizabeth e Hawke tentam fugir do calabouço do castelo. Eles se deparam com a irmã mais velha de Elizabeth, Margaret, e aprendem com Vivian que Margaret havia escolhido a autoprisão porque ela não estava disposta a abandonar Gilfundre. Elizabeth não acreditava nisso e como Vivian estava prestes a pegá-la, Hawke bateu nela e protegeu Elizabeth. Enquanto Vivian teletransportou Hawke e derrubou Elizabeth, Vivian abriu a cela de Margaret, dizendo que concederia o desejo de Elizabeth e libertar a Margaret enquanto ela tivesse a coragem de fugir. King chega ao local e ao saber que Elbron machucou Diane, ele se enfureceu. A luta entre King e Elbron, que mais tarde se revelaria uma fada e conhecedora de perto de King, foi brutal. Elbron tinha enrolado King em raízes de árvores, forçando-o a assistir enquanto ele fazia carne picada de Diane. Para sua surpresa, King convocou um poderoso escudo para proteger Diane. Elbron questionou King sobre por que ele iria tão longe para uma garota semi-morta. O rei pergunta se ele quer destruir todos os humanos e Elbron diz que ele não pode mais se deter. Eles lutam usando sua magia e King vence. Elbron cai no chão e King se aproxima dele com o capacete de Elbron. Elbron morre, enquanto Hendrickson e Arthur o combatem. Hendrickson desconfia de Arthur porque ele percebe que pode saber da prisão do rei, do sequestro da princesa ou do plano de ressuscitar os demônios. Hendrickson usa Elblas e Wave para acabar com Arthur, mas ela é repelida por Meliodas. Eles começam a lutar um contra o outro. Giltundir é seguido pelo mago que lhe diz que Dreyfus é fraco e que Hendrickson é o futuro. O mago é contatado por Hendrickson e ela vê através de seus olhos que ele está enfrentando Meliodas. Ela envia Gilfundir para ajudá-lo. A batalha acaba sendo Gilfundir e Hendrickson contra Meliodas e Arthur. Gilfundir vai contra Meliodas e parece ter a vantagem, mas Meliodas usa seu poder demoníaco para detê-lo. Hendrickson e Arthur continuam sua luta, mas Hendrickson consegue queimar Arthur. A chama não se apagará até que Merlin apareça para ajudá-lo. Em outro lugar, o grupo se pergunta onde está Ban. Ele foi e encontrou o túnel secreto que leva para baixo. Elizabeth acorda e está na mesma câmara que seu pai. Ela abraça seu pai e o mago avisa para aproveitar a reunião enquanto ela pode, porque logo Gilfundir vai derrotar Meliodas. Meliodas e Gilfundir continuam a lutar. Hendrickson se junta a ela para ter derrotado Arthur. Hendrickson pede que o mago venha se juntar a eles. Meliodas está em desvantagem em número de 3 para 1. Margaret sobe uma torre para ter uma melhor visão da batalha. Em sua mente, ela implora a Gilfundir que pare de lutar contra Meliodas. Meliodas vê Margaret quando ela salta do parapeito mas envia um ataque a ela, o que revela um monstro que ele destrói. Isto o deixa aberto para atacar e ele é atingido por Hendrickson, Gilfundir e a magia do mago. Gilfundir se volta contra Hendrickson e corta seu braço agora livre da maldição. Margaret flutua para dentro dos braços de Arthur. Gilfundir pede a Meliodas que o deixe tratar do resto, pois ele pode finalmente se vingar do assassinato de seu pai. Gilfundir ataca Hendrickson e parece finalmente destruí-lo. Margaret acorda nos braços de Gilfundir. Meliodas agradece a Arthur por sua ajuda. O mago está chateado e lhes diz que não pode terminar assim. Merlin finalmente entra e revela que o mago é Vivian, sua aprendiz. Vivian fica chocada quando percebe que Merlin é um dos 7 pecados mortais. A proibição finalmente encontra o chifre de Cernunos. Ele pediu-lhe que trouxesse de volta um Lagan e que o levasse em seu lugar. Ele não recebe uma resposta, mas Hawke aparece e pergunta a ele onde está Elizabeth. Hawke explica ao Ban como ele chegou lá embaixo com a buzina. Ele tenta fazer com que Ban saia, mas ele diz que tem mais o que fazer. De repente, a buzina começa a brilhar e concorda com ele. Ele lhe diz que levará algum tempo para que eles voltem ao seu poder máximo, tendo perdido durante a Guerra Antiga. As deusas lhe dizem que trarão Alin de volta, mas não em troca de sua vida. Ao invés disso, elas lhe darão uma missão. Hawke acha que tudo isso é muito esquemático, mas Ban concorda e diz às deusas que ele fará o que elas quiserem. As deusas querem que ele mate Meliodas. Merlin pergunta a Vivian onde está Elizabeth, e ela lhes diz que ela está no quarto do rei.
Merlin teletransporta-as para fora da sala. Ela quebra o selo usando cancelamento absoluto e Meliodas é reunida com Elizabeth. Dreyfus chega e diz que tudo isso foi para iniciar uma guerra santa. Elizabeth revela que Grimoire está vivo. O rei então retira seu título de grão-mestre e diz a Dreyfus que ele aguardará a sentença na masmorra. O rei então cai de tensão e Merlin diz que ela pode tratá-lo, mas que ela precisa levá-lo a Camelot. Elizabeth concorda com isso depois de ver a tatuagem do javali de Merlin. Arthur, Merlin e o rei desaparecem exatamente quando o castelo explode ao redor daqueles que permanecem na sala. Todos estão bem, embora Dreyfus esteja desaparecido. Hendrickson e Vivien chegam ao castelo. Hendrickson despertou o sangue demoníaco e os cavaleiros santos. Os 7 pecados mortais falam em encontrar os outros quando Jericó e Gila caem. Jericó se transforma em um grande monstro. Jericó não é o único a se transformar em um monstro, muitos outros cavaleiros santos também se transformaram. Hendrickson chega tendo também tomado o sangue do demônio, mas como ele era compatível com ele, ele o transformou em um monstro, embora pareça maior do que antes. O rei o ataca, mas é desviado por Elbron, que Hendrickson trouxe de volta à vida. Elbron ataca King e Hendrickson ataca Alzer. Yuletundere e Meliodas se unem para atacar Hendrickson, mas Vivian leva Margaret e Elizabeth em cativeiro. Distraído, Hendrickson corta Golfundru e apunhala Meliodas. Elizabeth diz a Hendrickson para não matá-los em troca, ela irá com ele de bom grado. Antes de partir, ela diz a Meliodas que prometa continuar a encontrar os 7 pecados mortais. Hendrickson leva Elizabeth embora. Meliodas tenta seguir, mas é bloqueado por Ban e Hawke. Ban ataca Meliodas, mas Meliodas sobrevive apesar de ter perdido o braço. Meliodas recoloca seu braço e seus poderes demoníacos aparecem. Ban pergunta a Meliodas se ele é da raça demoníaca. Meliodas não responde à pergunta de Ban, então os dois se enfrentam. Hawke conta a Meliodas sobre o acordo que Ban fez com as deusas. Isto pega Meliodas desprevenido e Ban é capaz de atingi-lo. Ban revela que as deusas lhe contaram tudo e como Meliodas era amigo dos caras que mataram Elaine. Meliodas volta ao normal e diz a Ban que o mate. Enquanto isso, Dia ainda está tentando reter Jericó. Alzer está sendo perseguido por outros monstros e Camin e Elbrin estão lutando lá em cima. Golter também está tentando impedir a transformação de Gila. Hendrickson e Elizabeth se deparam com Dreyfus. Dreyfus lhe diz que ele vai espiar os erros que cometeu ao deter Hendrickson. A proibição vai para matar Meliodas, mas Meliodas ataca Ban. Ele diz ao Ban que não pode abandonar Elizabeth e que não vai apenas deixá-lo matá-lo. Hawke tenta convencer Ban, mas Ban diz que precisa aproveitar esta oportunidade para ver Elaine novamente. Hawke diz a ele que se eles estiverem mentindo, então ele vai perder seu melhor amigo. Meliodas concorda que eles podem lutar depois que tudo isso acabar, mas por enquanto, eles têm que cumprir seu dever como os 7 pecados mortais. Ban concorda com isso e Meliodas pede a Hawke que o leve para onde está Elizabeth. Ban vai ajudar Julfandere e Din atirando-lhes um mármore T recuperável. King continua a lutar contra Elbron enquanto ele tenta convencê-lo a parar. Elbron diz a Kane para simplesmente matá-lo e que se for ele ficará bem. Hendrickson e Dreyfus continuam a lutar um contra o outro. É um pouco difícil para Dreyfus, pois Hendrickson tem agora um poder de regeneração. Ambos disparam magia um contra o outro, mas ela colide e explode. Hawke está correndo na direção deles com Meliodas nas costas. Os escombros se dissipam, mas ao invés de ver Hendrickson, Dreyfus vê que Elizabeth foi ferida. Ele corre para o lado dela, mas Hendrickson aparece e eles continuam a lutar com a espada. Hendrickson quebra a espada de Dreyfus e proclama que a luta terminou. Jericó implora a Dian que a mate. Elbrin implora ao rei que o mate. O rei convoca um girassol e o raio que ele atira destrói Elbrin completamente. Ban diz que vai matar Jericó, mas ao invés disso a salva destruindo o demônio que ela havia habitado. Ban e King ficam para trás e livram a cidade de outros monstros demoníacos. O Downroar chega e decide ajudar. Hendrickson derrete Dreyfus e ele explode assim que Hawke e Meliodas chegam. Meliodas agarra Elizabeth e a coloca em cima do falcão e manda os dois embora. Meliodas e Hendrickson continuam a lutar um contra o outro. Diane e a gangue chegam bem a tempo de ajudar junto com os cavaleiros sagrados. Meliodas, King e Diane atacam Hendrickson, mas ele continua a se levantar e lutar. Hendrickson derruba Ban em uma parede adjacente a eles. Ban se retira, pergunta a Hendrickson onde ele conseguiu isso, e faz com que o muro caia. Dentro está um demônio e Hendrickson diz que aquela criatura é a fonte de tudo isso. Hendrickson está diante do cadáver do demônio. Os 7 pecados mortais não podem acreditar nisso. Golter lhes diz que sente a mesma magia vinda do cadáver que sentiu vindo da nova geração. Hendrickson ataca os pecados usando o poder do demônio vermelho. A proibição é empalada por tendrilhas roxas e corre em direção a Hendrickson. Ele diz a Hendrickson que ele matou o demônio vermelho anos atrás enquanto o esmaga no chão. Ban então usa suas matracas e destrói o cadáver do demônio. Os pecados decidem descer toda a proibição criada e deixam Din acima para agir como um vigia. Eles seguem um rastro de sangue que leva a Hendrickson. Atrás dele estão os restos do demônio cinzento. Ele retira uma amostra de sangue do cadáver e o injeta em si mesmo.
Ele o transforma em um demônio cinza escuro com chifres e asas. Acima, os Cavaleiros Santos começam a questionar se Hendrickson estava por trás do ataque à cidade, se eles estavam por trás de incriminar os pecados. Jotundir diz que isso não importa porque foram os pecados que salvaram. De repente, há uma explosão que envia Dian voando como Hendrickson e os pecados emergem de baixo. Hendrickson começa a atacar os Cavaleiros Santos que tentam ripostar, mas são mortos facilmente. Dalroar salta para ajudar junto com Gilfundir, Gila e Auser, mas seus ataques não têm nenhum impacto sobre Hendrickson. Elizabeth acorda e implora a todos que corram porque Hendrickson é muito forte. Eles continuam a lutar, mas Hendrickson os massacra. Meliodas é deixado de pé, mas ele está guardando Elizabeth. Ele desmaia e Hendrickson envia um ataque chamado Dead End que matará qualquer coisa que ele toque instantaneamente. Ele atira em direção a Meliodas, mas Hulk se mete no caminho. Ele se sacrifica para que Meliodas possa salvar Elizabeth. Elizabeth se atira em cima do falcão e começa a lamentar. De repente, uma luz brilhante emerge e começa a curar a todos. Ela vem de Elizabeth quando desperta o sangue do sacerdote druida em suas veias e é uma apóstola das deusas. Fora da cidade, uma Verônica curada assiste à luta. Elizabeth lhe pergunta por que ele está fazendo isto e Hendrickson diz que é vingança por elas trancarem a raça demoníaca. Hendrickson faz um ataque de nebulosa escura, mas Elizabeth diz que não o deixa fazer mal a mais ninguém e produz sua própria bola de luz. Ela erradica o ataque de Hendrickson e cura todos os que estão nas proximidades. Hendrickson está ferido, mas não o suficiente para detê-lo. Dawn, Roar e os Cavaleiros Santos se preparam para atacar novamente. Hendrickson de alguma forma faz com que Gilfundir congele e vá atacá-lo, mas é bloqueado por Meliodas que dá um soco em Hendrickson. Isto o derruba. Meliodas diz a Guter para transmitir instruções para a mente das outras pessoas. Meliodas luta com Hendrickson 1 contra 1, enquanto os outros o atacam de lado. Meliodas também é atingido pelos ataques, e parece que ele está disposto a se sacrificar enquanto isso destruir Hendrickson. Mas então Meliodas ataca usando o contador de vingança, que se tornou supercarregado, já que ele absorveu todos os poderes do ataque. Infelizmente, ao usar este ataque, ele pode se autodestruir, já que é incapaz de controlar tanto poder. Hendrickson tenta voar para longe, mas Grimor o encerra em uma esfera. Hendrickson se liberta, mas Meliodas entrega o ataque. Hendrickson é explodido em pedacinhos. Meliodas cai no chão, gravemente ferido, mas vivo. Elizabeth corre para o seu lado. Os Cavaleiros Santos caem de joelhos e imploram ao rei que os castigue por desconsiderar seu apelo para evitar uma guerra santa. O rei os condena a continuar sendo Cavaleiros Santos a fim de restaurar o reino e proteger o povo. O rei também louva sua filha por encontrar os 7 pecados mortais e por sua força. Elizabeth começa a chorar porque não era forte o suficiente para salvar o falcão. O corpo do falcão se desintegra e revela um pequeno falcão que está muito vivo. Todos comemoram. Merlin diz a Meliodas que ela não consegue encontrar o caixão na Maternal Darkness. Ela lhe diz que uma estranha criatura parecida com uma ave foi avistada voando sobre a cidade pouco depois de ter derrotado Hendrickson, que estava voando para o sul. Merlin diz a ele que vai ficar por perto e ajudar a encontrar o caixão. O reino de Leonise está sendo gradualmente reconstruído. Enquanto compartilha uma refeição com o rei e suas irmãs, Elizabeth fica sabendo que Meliodas e os pecados estão partindo naquele mesmo dia. O rei a proíbe de ver Meliodas para que ela não possa dizer adeus. A propósito, Meliodas aparece e diz a Elizabeth que eles ainda têm mais um pecado para encontrar. Ele a convida a vir com eles, e ela diz que sim. Elizabeth está reunida com os pecados. Ban diz a Meliodas que ele está deixando o grupo para ver o mundo, mas que ele voltará. Meliodas diz a Merlin que ele tem um monte de perguntas sobre aquela noite de 10 anos atrás. Ela diz que é uma longa história e Meliodas responde que ele mal pode esperar para ouvi-la. O fim. Se você gostou deste vídeo, não deixe de gostar e se inscrever para mais. O fim. Se você gostou deste vídeo, não deixe de gostar e assinar por mais.